Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e fazer a mesma coisa. Palavra da salvação. Povo de Deus, que bom nós estarmos aqui, nesta tarde de sábado fresquinha. E olha que aqui eu acho que é o lugar mais fresco que tem, porque tem muita janela, né? Muita janela. E tem ventilador que vai soprando na gente, né? Agora o sol está batendo muito lá na porta. Eu penso que vocês que estão aí atrás, embora Jesus mande a gente escolher o último lugar, são os que mais estão sentindo calor, viu? Se vocês quiserem chegar para frente, pecado não é. Então, queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui, vamos dizer assim, procurando uma palavra, representando a região episcopal Nossa Senhora da Esperança. Aqui tem ministros, aqui tem agentes de pastoral ou de pastorais, aqui tem gente, leigos das comunidades, quem sabe coordenadores, aqui tem pessoas dos grupos de pastorais sociais, tem pastoralistas, nossa secretária está aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, quase 5 padres, né? Estão aqui.
de paróquias diferentes, né? Padre Paulo, Padre Márcio, Padre Alvim, Padre Zé Armando e o Daniel, que está ali no meio. Tem criança, tem gente mais idosa, tem gente mais madura. Então, eu acho que nós somos uma boa representação da região episcopal Nossa Senhora da Esperança, que está criando o hábito, tentando fazer assim a construção de uma tradição boa, que é a de celebrar o Dia Mundial dos Pobres no sábado, antes do domingo em que ele é celebrado no mundo inteiro. Então a gente celebra assim, como representantes da região, e amanhã, nas missas, os padres todos, certamente, os ministros da palavra, vão também rezar pelos pobres. Este Dia Mundial dos Pobres foi uma invenção a partir de uma grande sensibilidade humana eclesial do Papa Francisco. Vocês sabem como é que ele é cuidadoso com os sofredores, sabem? Ele, onde tem uma pessoa sofrendo mais, ele está ali para poder dizer uma palavra, para poder pedir alguém, para poder socorrer e assim por diante. Então ele tomou essa decisão. E é uma decisão muito sábia. Sabe por quê? Porque a pessoa do pobre, e eu penso aqui em medidas um pouquinho só diferentes, falo com muita honestidade no coração, todos nós que aqui estamos somos pobres, nós não somos ricos. Duvido que aqui tenha alguém que tenha uma fortuna, não é, que o caracterize como rico. Não somos ricos, somos pobres. Agora, todos nós sabemos também que mais pobres do que nós existem muitos outros. Muitos outros. Muitos. E quando a gente, essa sensibilidade do Papa Francisco e a sua sabedoria, quando a gente pensa no pobre, naturalmente, para quem é cristão de verdade, o pensamento vai logo na pessoa de Jesus. Jesus não tinha posses. Jesus era pobre. Nasceu pobre, de uma mãe pobre, de um pai pobre, viveu na pobreza todos aqueles primeiros anos, trabalhando, não é? Para poder se sustentar juntamente com a sua família. Um pobre, Jesus era um pobre. Então, quando a gente fala do pobre e de Jesus, essas duas realidades vão se juntando, vão se aproximando. Por isso, celebrar o Dia Mundial dos Pobres é celebrar uma faceta de Jesus. É celebrar o coração de Jesus. E tem uma coisa muito interessante. Lá naquele tempo, havia sim pessoas ricas que estavam procurando entender o caminho de Jesus, a sua mensagem, e caminhar com ele. Mas a grande maioria que seguia o caminho de Jesus era gente que nem a gente mesmo, que nem os pobres. Pega os pobres, é eles que iam atrás de Jesus. Inclusive gente doente, com tudo quanto é tipo de doença, gente que não tinha o que comer, gente que tinha fome, que tinha sede, gente que era excluída, inclusive da religião, por diversas razões. É esse pessoal que gostava de escutar Jesus, gostava de estar com Jesus. Então é muito interessante. Olha a igreja hoje, pega a nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Estejam certos, 90% das pessoas que vão às missas nos finais de semana nas nossas comunidades são pessoas pobres, ali fiéis, e fazem questão. Tá, tem outros também, inclusive outros como este outro aqui que apareceu no Evangelho hoje, não é? Jesus então está sendo perseguido, está sendo ameaçado pelos mestres da lei, não é? E é muito interessante que chega uma pessoa e diz assim: mestre, o que eu devo fazer
para poder receber a herança, a vida eterna como herança. O que eu devo fazer? Então Jesus fala para ele, olha, tem que amar a Deus, amar para valer, tem que amar o próximo também, tem que amar de todo o coração, com toda a tua alma, com a sua inteligência, tem que amar a Deus. E ele logo disse, bom, isso daí já está tranquilo, eu amo muito a Deus. Mas aí então, Jesus, quando fala que tem que amar o próximo, ele pergunta, pois quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa pessoa, ela foi submetida a uma reflexão decisiva na sua vida, quando Jesus propôs a ele contar uma historinha, e contou, e falou aquela parábola do bom samaritano que todos nós conhecemos, não é? Todos nós conhecemos. E tem segredos neste texto da parábola do bom samaritano que é muito interessante. Primeiro, que eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó, e o caminho era ruim, viu? Aliás, até hoje é ruim, um caminho ruim, muito ruim, descer de Jerusalém até Jericó. É lugar onde muita gente se escondia para fazer maldade com os outros. É um lugar difícil, era um lugar difícil de andar, muita pedra, muita rocha, muito obstáculo, muita dificuldade. Pois é lá que tinha um homem espancado, jogado pelo chão, neste caminho, no meio das pedras. É muito interessante que Jesus conta a parábola e diz assim, pois um sacerdote já ia para ali. Eu não sei se é porque eu ia falar disso na homilia, mas eu senti o padre Alvin, na hora que ele estava fazendo a leitura, ele falou de uma maneira muito forte, não sei se vocês notaram, pelo outro lado. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Eu não sei se é porque isso ficou no meu... Aqui já estava na minha reflexão, mas eu escutei ele falando assim, forte. Esse é um segredo. O sacerdote que devia cuidar dele, o que fez? Foi para o outro lado. Não se manteve no lado dos pobres. E depois a mesma coisa o levita. O levita é o que cuidava também de coisas religiosas. Então, um sacerdote e um levita, imagina só, olha que desafio. Então, também ele passou por ali, e aí chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, por outro lado, de novo. Então, hoje, tem muita gente que vai para o outro lado, que não é o lado dos pobres. E aqui que está o segredo. A igreja que não se coloca ao lado dos pobres não é a igreja de Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. É preciso saber nos colocar de que lado? No lado certo. No lado dos pequenos. No lado daqueles que confiam em Jesus, como confiavam em Jesus os pobres daquele tempo. Isso é muito importante para que a gente saiba uma coisa. Alguém costuma pensar assim, mas e os outros? E os da classe média? E os ricos? Se eles se colocarem também ao lado dos pobres, estão no caminho de Jesus. Então, o caminho que está ao lado dos pobres, ou a gente no caminho assumir o lado dos pobres, é um convite para todo mundo. Você quer a experiência verdadeira de Jesus? Passe do lado onde está caído o homem machucado. Esse caminho é para todos, não é só para os pobres, é para todos. Todos são chamados a seguir deste lado, no lado dos pobres. Inclusive, Jesus termina assim, a pessoa que indagou Jesus, o mestre da lei, sabia muito bem que acertou o samaritano que passou e socorreu o pobre. Aí foi um Deus nos acuda, porque o samaritano, quando viu o pobre, ele estava viajando, chegou ali. Observem aqui quantos verbos, parece que ele ficou aflito. Eu entendo uma aflição para socorrer aquele homem caído.
Diz que o samaritano viu, um verbo, viu. Depois, sentiu compaixão, outro verbo. Aproximou dele, fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou, também é verbo, colocou o homem no seu próprio animal. Outro verbo, levou para a pensão. Outro verbo, cuidou dele. No dia seguinte, outro verbo, pegou 2 moedas de prata para pagar o homem da pensão. E ainda recomendou, toma conta dele e na volta acerto com você. Dá para notar assim uma sequência de ações que esse homem fez? É o bom samaritano. Bom samaritano é o que a gente precisa ser. Portanto, sair do campo da reflexão e ir para o campo da ação, sempre ao lado dos pobres. Simplesmente, e aqui eu quero terminar, simplesmente porque o Papa Francisco escolheu uma frase muito bonita para esse Dia dos Pobres, esse Dia Mundial dos Pobres. É a passagem de Tobias. Não desvies o olhar dos pobres, para que Deus não desvie o olhar de vocês todos. Não é? Do teu rosto. É assim, do teu rosto, né? Não como é que é a frase direitinho? Não desvies o olhar do pobre. Não desvies o rosto de nenhum pobre, para que de ti não se desvie a face de Deus. É isto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,